Hoje a nossa aula, ela vai ser sobre a Era Vargas e ela vai ser dividida em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Então, dentro desses tópicos, a gente vai falar sobre os principais temas, como a Revolução de 1930, a Revolução de 1932, a Constituição de 1934, a Intentona Comunista de 1935, o Plano Collor de 1937 e o Estado Novo, que vai ocorrer de 1937 a 1945. Então, a gente vai falar um pouco sobre a Revolução de 1930. A gente vai ter as eleições presidenciais, onde Júlio Prestes, ele era membro do Partido Republicano Paulista, e o Getúlio Vargas, que fazia parte da Aliança Liberal, eles vão estar disputando essas eleições. O Partido Republicano Paulista, ele visava a manutenção do sistema político da República Velha, e a Aliança Liberal, ela vai reivindicar a expansão da industrialização, a maior centralização política, a anistia aos tenentes condenados, a regulamentação das leis trabalhistas, o estabelecimento do voto secreto e a instituição do voto feminino. Ela vai ser então apoiada pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Paraíba e de Minas Gerais, além do Partido Democrático, formado por discentes do Partido Republicano Paulista. E nessas eleições, quem vai vencer é o Júlio Prestes. Então, a gente tem alguns fatores que vão influenciar. A gente vai ter o assassinato de João Pessoa. A gente vai ter uma grande revolta lá no Rio Grande do Sul. A gente também vai ter as rebeliões na Paraíba. E as Forças Armadas, elas vão afastar o Washington Luiz e vai impedir a posse de Júlio Prestes e formam então uma junta pacificadora. E no dia 3 de novembro, Vargas ele vai assumir a presidência da República com caráter provisório. A gente vai falar um pouco sobre as dimensões políticas, econômicas e sociais. Então, na questão política, a gente vai ter uma forte centralização, o autoritarismo, os interventores federais, a ausência dos órgãos do legislativo e a eliminação dos partidos políticos. Na questão econômica, a gente vai ter o nacionalismo econômico, a industrialização, que vai ser a política de substituição de importações. Então, a gente vai ter a criação das empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, e entre outras estatais que vão colaborar para essa industrialização. E na questão social, a gente tem a criação de uma legislação trabalhista, a CLT, de 1943. Então, a gente vai ter a criação da carteira profissional, o movimento do populismo e paternalismo. Revolução Constitucionalista de 1932. Então, o que foi? Foi a revolta da elite paulista contra o governo Vargas, que resultou numa guerra civil de 3 meses. E o motivo foi o descontentamento do Partido Democrático pela nomeação do tenente pernambucano João Alberto. Esse partido ele apoiou Vargas nas eleições de 30. O interventor pernambucano ele vai sair em julho de 1931, sendo substituído por um civil. São Paulo, que é um governador paulista. E quais são as exigências? Então, seria uma frente única, a união do Partido Democrático com o PRP, que exigia uma Constituição para o Brasil, um governador paulista e o fim do sistema de interventores. A Constituição de 1934. Então, a gente vai ter a criação do Código Eleitoral, em 1932.
O que é esse Código Eleitoral? Vai ser a criação da Justiça Eleitoral, que vai possibilitar o voto aos 18 anos, o voto feminino e o voto secreto. A Constituição, a gente faz parte de uma república federativa, onde tem divisão de poderes, uma legislação trabalhista, a criação do Tribunal do Trabalho, a liberdade de organização sindical, a representação classista no Congresso, o fim da autonomia financeira dos estados, eleições diretas para o executivo e legislativo, liberdade de crença, culto, associação e de expressão, monopólio estatal sobre algumas atividades industriais e a possibilidade de nacionalização de empresas estrangeiras. A gente vai lembrar que Vargas ele foi eleito presidente da República através das eleições indiretas. Intentona Comunista, de 1935. O que foi? Foi a revolta comunista que aconteceu em Natal, Recife e Rio de Janeiro. O governo ele vai reprimir violentamente esse movimento e o que motivou foi o fechamento da Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo que reunia comunistas, anarquistas, tenentistas, representantes da classe média. A Lei de Segurança Nacional ela foi utilizada para acabar com esse grupo. E quais são as exigências da Aliança Nacional Libertadora? Então, a ANL exigia a suspensão do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras e a realização da reforma agrária. Ela colocava-se contra o totalitarismo e defendia a democracia e um governo popular. Seu presidente era o capitão Herculino Cadargo e o presidente da honra é Luiz Carlos Prestes. Aí a gente vai ter o Plano Collor, em 1937. O que ele foi? Foi um falso plano de golpe comunista no Brasil. Ele foi criado pelo setor de imprensa AIB, Associação Integralista Brasileira, e o motivo foi que no ano de 1937 deveria ocorrer uma eleição para a presidência da República. A disputa presidencial foi entre Armando Salles Oliveira, que contava com o apoio dos paulistas e de facções de oligarquias de outros estados. Representava uma oposição liberal ao centralismo de Vargas. A outra candidatura era de José Américo de Almeida, apoiado pelo Rio Grande do Sul, pelas oligarquias nordestinas e pelo Partido Republicano de São Paulo e Minas Gerais. Um terceiro candidato era Plínio Salgado, da Ação Integralista. Vargas ele não dá apoio a nenhum candidato e deseja continuar no governo, em nome da estabilidade e normalidade constitucional. Para tanto, contava com o apoio de alguns setores da sociedade. O continuismo de Vargas recebeu o apoio de uma parte do exército, como Goés Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que representavam uma alta cúpula militar, surgindo a ideia de um golpe, sob o pretexto de garantir a segurança nacional. Então, quando surgiu as novas eleições, Vargas ele simplesmente decidiu que ele iria continuar no governo para garantia da estabilidade e da normalidade constitucional. E daí, então, surgiu a ideia de um golpe sobre um pretexto de garantir a segurança nacional. E quais são as consequências disso? Então, serviu de pretexto para o golpe de 10 de novembro de 1937, decretando o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão da Companhia Presidencial e da Constituição de 1934. Iniciava-se o Estado Novo. Aí a gente vai ter o período do Estado Novo, que vai ocorrer de 1937 a 1945. E o que foi? O período da ditadura de Vargas,
iniciado com um golpe de Estado em 10 de novembro de 1937, fase autoritária de característica fascista. E o que motivou? O grande desejo de Vargas de manter-se no poder. Quais são as suas principais características? Então, a gente tem o intervencionalismo estatal na política, na economia e na sociedade, a centralização política nas mãos do executivo, o fim do federalismo republicano, extinção dos partidos políticos e inspiração fascista. Então, a partir do Estado Novo, essas vão ser as principais características do governo. Então, o país ele deu um fim lá no federalismo republicano e na centralização, e a centralização política ela ficou nas mãos do executivo. Aí a gente vai ter a Constituição de 1937 e ela possui características fascistas. Então ela vai possuir a grande centralização política, a extinção do federalismo, interventores nos estados, a proibição de greves, o fim da independência sindical, a eliminação dos partidos políticos, a prática de censura através da DIP, do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, a criação do estado de emergência, o Conselho Nacional, ele vai substituir o Senado, mandato de 6 anos para o presidente, Conselho de Economia Nacional, poder legislativo exercido pelo Executivo, pelo Parlamento e pelo Conselho Nacional de Economia, pena de morte para crimes contra o Estado e a ordem pública. Executivo, ele vai poder criar leis, intervir nos estados e dissolver o Congresso. O que foi o queremismo? Então, foi um movimento popular pedindo a permanência de Vargas, contando com o apoio do PCB. Esse movimento ficou conhecido como queremismo, devido ao lema da campanha, Queremos Getúlio. Quem concorreu nas eleições de 1945? Então, pela União Democrática Nacional, oposição liberal a Vargas e contra o comunismo, candidato o brigadeiro Eduardo Gomes, o PSD, Partido Social Democrático, era o partido dos interventores e apoiavam a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, organizado pelo Ministério do Trabalho e tendo como presidente Getúlio Vargas, apoiava, junto com o PSD, Eurico Gaspar Dutra, o PRP, Partido de Representantes Popular, de ideologia integralista e fundado por Plínio Salgado, PCB, Partido Comunista Brasileiro, candidato Iedo Fiuza. E quem venceu as eleições no dia 2 de dezembro de 1945? Eurico Gaspar Dutra foi apoiado pelos proprietários agrícolas, pelos coronéis e utilizou a máquina estatal getulista. Agora, a gente tem algumas questões que eu vou deixar para vocês refletirem um pouco, se vocês quiserem também responderem.